Bom, nesse vídeo aqui eu vou continuar contando a história de Esther, parte 2, ok? Então, a Esther já estava junto com as outras garotas, tá, que foram escolhidas, tá, para serem concubinas do rei, tá? E ela foi eleita para ser a rainha, entendeu? Era a mulher que todas as vezes que tinha uma apresentação pública, tá, era ela que estava sentada do lado do rei, tá? Só que a preeminência que ela tinha como rainha, tá, era a mesma das concubinas, tá? Ela tinha privilégios assim, em termos de honra, assim, de reconhecimento, as pessoas saberem que ela era a rainha, mas como ser humano, como pessoa, tá, ela estava sujeita às vontades do rei, tá? E ela vivia juntamente com as outras concubinas, tá? Sim, de acordo com o texto ali você vai ver que o local onde ela estava era juntamente com as outras garotas. E o rei, quando o rei queria ter um caso com uma menina ou sair com uma das meninas, falava assim: eu quero sair com essa menina aqui. Ele escolhia a que ele quisesse, independente de ser ela ou não. Ou seja, ele podia estar interessado em sair com 5 garotas, por exemplo. E a Esther iria ficar ali, mesmo sendo a esposa dele. Então ela estava completamente sujeita ao rei, tá? A despeito de ser o marido dela. Tá? Aí eu já expliquei tudo o que envolve essa situação das garotas do rei, tá? No outro vídeo, tá? Então o que aconteceu? Durante esse tempo aí, ela estava ali. E o tal do Mardoqueu, que era o parente dela, o texto diz que ele ficava sempre à porta do rei. Por que ele ficava à porta do rei? Ele ficava sempre à porta do rei. Eu sei por quê, mas eu vou guardar segredo, tá? Ok? Mas ele ficava ali, à porta do rei. Tá? O rei passava por aquele lugar todos os dias e ele estava sempre no mesmo lugar ali, tá? Ok? Era um costume que ele tinha, o tal do Mardoqueu. E provavelmente tinha outras pessoas ali, sim, tinha outras pessoas à volta do rei, tá? Ok? Quando você vê alguma coisa que encosta o cu no olho dos outros, tá? Essa história aqui que eu vou contar pra você de Esther, mataram não sei quantos milhões de indivíduos que encostavam o cu no olho dos outros. Sim, pode conferir na Bíblia, pode conferir, tá? No final da história, tudo que encosta o cu no olho dos outros é completamente morto ali, tá? Eles são mortos, estraçalhados. O texto diz que eles são trucidados, tá? Ok? Vamos continuar. Pra você saber, tá? É isso que pratica espionagem, encosta o cu no seu olho. Na história de Esther, isso é tudo estraçalhado, tá? Já colocando já logo um spoilerzinho aqui pra você. Mas vamos continuar a história. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que o rei, tá? Ele elegeu um vice-presidente. O cara era vice-presidente mesmo, tá? O cara era como se fosse o segundo mesmo do rei, tá? Era um cara assim muito importante e o rei se agradava muito do que ele fazia. Ele provavelmente era um cara muito inteligente, entendeu? E era um cara muito hábil nos negócios do rei. Era como se fosse aquela situação de Faraó e José, tá? Estava ali o Faraó e estava José, que era um cara que estava toda a confiança dele em cima, tá? E o tal do Amã, o nome do cara era Amã, tá? Ele era bastante do interesse. Você sabe, né, que sempre que tem uma pessoa muito importante na sociedade, ele sempre tem um segundo, né? Sempre tem um segundo, uma pessoa que é o cara mais encostado com ele, tá? Ok? Bandidos estão encostando a boca no meu cu agora mesmo que vê esse barulho aqui atrás aqui, ó. Bandidos encostando a boca no meu cu. Você procure saber, tá? Se existe uma conexão entre os vizinhos aqui da cidade com o crime organizado aqui da cidade de São Gonçalo, tá? Consegue entender? Se existe, sim, existe uma ligação entre os vizinhos e o crime organizado do satanismo aqui na sua cidade, que é o esquema The Crow, tá? Isso aqui é um esquema The Crow, tá? A polícia pode falar que não é, pode falar o que for, isso aqui é um esquema The Crow, tá? Ok? Os esquemas The Crow da sua cidade são acobertados justamente pela polícia, tá? Ok? Veja o filme, tá? O filme The Crow, o policial civil que aparece ali, ele acobertava o esquema The Crow que acontecia na cidade ali, tá? Ok? Ninguém vai mostrar isso pra você. Quem vai mostrar isso daí é você que é civil. Você que está fora disso daí que tem que mostrar, tá? Senão não vou mostrar não, tá? Ok? É pra você delatar mesmo, expor mesmo, tá? Ok? Tá? O que acoberta isso daí é a psiquiatria, tá? A polícia civil. O que mais? E as corporações e grupos ideológicos que estão por trás disso daí, tá? Isso aí é um esquema deles mesmo, tá? Ok?
Vamos continuar. O que aconteceu ali? O Amã, tá? Era um cara importante. Você sabe que quando aparece uma pessoa importante na sociedade, ele sempre tem um segundo, né? Tem sempre uma pessoa da confiança, sempre vai ter um segundo, tá? E este tal desse segundo aí era bastante chegado mesmo com o rei, tá? E era um cara que provavelmente estava fazendo muitos empreendimentos assim, prósperos, entendeu? A favor do rei, tá? E uma das ordens que foi dada, tá, a respeito desse homem é que todo mundo deveria se curvar diante dele. Só que o texto não diz que isso vinha do rei, mas era uma ordenança, tá, que estava destinado a respeito dele. Todos deveriam se prostrar e reverenciar ele, tá? Prostrados, tá? Consegue entender? Não era um estatuto do rei, não diz o texto que era um estatuto do rei, mas estava ordenado para fazer isso daí a respeito dele. Todos se prostravam, quando ele passava, todo mundo se prostrava e reverenciava. E o tal do Mardoqueu, tá? Vou explicar aqui para você quem era o Amã. O Amã era como se fosse um dono, um indivíduo de um ponto de música alto. Vou explicar para você. Imagine que tem um ponto de música alto na rua, assim. E tem um bandido que é satanista mesmo, cheio de demônio, e pratica magia negra em quem ele quiser na cidade, espiona todos os aparelhos. Ele era como se fosse isso daí, um Amã que manda num pedaço do bairro. Você consegue entender? Era isso daí, dá pra você entender, tá? Só adiantando pra você, assim, colocar se dispor, esse indivíduo foi morto no final da história, tá? Mataram ele, tá? Ok? Pronto, mas vamos continuar aqui a história, tá? Presta atenção. A história é muito bonita. Quando os caras chegavam e reverenciavam a Amã, tá? Presta atenção pra você entender, tá? A razão por que se prostravam diante dele. Você já viu de repente assim um determinado indivíduo que ele tá num determinado reduto assim, aí presta atenção, eu tô falando aqui de coisa que você provavelmente já viu. Num determinado reduto tem um determinado indivíduo que se destaca mais, e aí todo mundo fica ali em volta daquele indivíduo ali. E aí o pessoal, fulano, não sei o que aí fica todo mundo olhando pra ele assim, ele falando assim, aqui todo mundo, é verdade, fica horas e horas. Aí você se questiona, você fala assim, por que esse pessoal fica ali, toda hora parado ali, poxa, ouvindo ele falando horas e horas e horas, pô, eu não quero ficar ouvindo não. Aí você sai e se destaca daquilo ali, né? Pô, troço estranho, todo mundo fica ali parado em volta dele. Aí quando você deixa de fazer uma determinada situação assim, de parar, opa, o fulano tá falando, cara. Aí o que tem? O fulano está falando. É como se fosse um costumezinho inventado por eles de ter que prestar reverência àquele tal daquele indivíduo ali. E o tal do indivíduo se sente assim como se fosse um tributo mesmo para ele. É como se, é isso daí, todo mundo tem que parar para ouvir aquele indivíduo ali. É isso aí, olha, você não tá ouvindo, tem que ouvir também. É esses indivíduos que encostam o cu no seu olho, tá? Que todo mundo tem que bater continência para ele aqui na cidade aqui. Consegue entender? Outra coisa também, você já viu aquela situação do filme, você já assiste aquele filme Lutar ou Morrer? Lutar ou Morrer? Do Jet Li, que tinha um determinado rapaz que era como se fosse o eminente da escola. Aí entra um que é 10 vezes melhor que ele, um cara que é 100 vezes melhor do que ele ali. E aí ele começa a bufar de inveja e ele começa a dizer que você está querendo usurpar aqui a posição da escola, né? Fica aqui como dono aqui. Eu falei, não. Ele falou assim, não, eu tô só visitando a escola só. Ok? Porque era 100 vezes melhor do que ele. Ok? Presta atenção pra você entender. Aí, uma outra situação também, vou contar aqui uma outra história pra você entender essa situação de Amã, tá? Teve um dia que eu fui numa determinada igreja, presta atenção. É até cômica aqui que é a maneira como eu conto, tá? Eu fui numa certa igreja que ninguém sabe qual é essa igreja, tá? Ok? Se algum indivíduo disser assim, eu sei, pode colocar esse indivíduo na cadeia que ele é crime organizado, tá? Se o indivíduo falar assim, eu sei qual é essa igreja, e pode prender isso aí que é bandido. Pode prender que é bandido mesmo, tá? Ok? Pode botar na cadeia mesmo. E pode açoitar o olho dele, que é bandido e satanista ainda. É satanista. Provavelmente até já matou pessoa em ritual de magia negra. Pode matar ele. Ok? E fala isso pra todo mundo, ó. Fala pra todo mundo assim, ó, pra todo mundo ouvir, tá? Ok? Fala bem alto pra todo mundo ouvir. Vamos continuar. Aí aconteceu o seguinte, o culto tinha começado e o pastor estava, Senhor, não sei o que lá, estava como se fazendo uma oração assim. Aí a igreja estava meio vazia assim, e aí na entrada da porta assim, estava várias pessoas em fila assim, do lado de fora assim, ó, um atrás do outro assim, em filas assim, parado assim, como que sim,
sim. E o primeiro da tal da fila ali era um dos pastores da igreja. Era um dos pastores, tá? Porque era como se fosse o segundo da igreja. Ele estava ali parado e os caras tudo atrás dele assim. Aí eu olhei assim, presta atenção, eu já entendi na hora, presta atenção. Mas eu me fiz de idiota ali. Eu olhei assim e falei assim, os idiotas estão parados na porta para fora, como se fosse reverência ao pastor, porque o pastor está orando. Os imbecis deveriam entrar na igreja, já logo tomar cadeira ali, enquanto coisa que querem fazer espetáculo religioso, né? Mas aí eu me fiz de desentendido assim, eu olhei assim para eles assim e fui passando, já fui entrando, logo tomando assento. Eu queria até que fosse uma provocação, é como se eu disse, Deus me dá a oportunidade de ser uma provocação para. É isso daí que é o tal do Amã, entendeu? O tal desse pastor, ele era um tipo de Amã também. Coincidentemente, ele era um tipozinho de Amã também. Mas eu não estou falando diretamente dele, tá? Mas esse procedimento que eu acabei de falar aqui, de um idiota se colocar como um intermediário e os outros idiotas ficarem atrás ali repetindo aquilo que aquele indivíduo está fazendo, é isso daí que originou esse tal desse Amã, tá? Essa situação do tal do Amã, tá? E aí eu expliquei para você, vai aparecer sempre um cara que é 10 vezes melhor, né? Que é como se fosse assim, vou explicar para você, é como se fosse esse cu que tá encostado o cu no meu olho. Ele é um cagalhão, uma poia de cocô. É um cagalhão, um cocô. Aí aparece um Jorge Rodrigues, que é um cara que desenha, que escreve, que fala coisas que ninguém nunca falou, que toca instrumentos musicais, que entende de várias coisas, né? Que faz discursos falando sobre filmes, assim, que coisas sensacionais que nem o José Wilker, né? José Wilker, que estudou cinema a vida inteira, falava, entendeu? Então é isso daí, tá? Isso aí desperta uma inveja, filha da puta, numa porra dessa. E aí o que é o tal do Mardoqueu? Vamos lá, vamos continuar. Porque nós não estamos falando de José, de Davi, dos caras grandiosos, assim como Jorge Rodrigues, né? O profeta Eliseu. A gente está falando do Mardoqueu, aquele rapazinho que aparece ali, tá? Ok? Que também, por acaso, era uma pessoa muito importante pra caramba, assim, tá? Igual esses profetas aí, mas por enquanto ali era somente o Mardoqueu, tá? Ok? Presta atenção. Vamos continuar. O que aconteceu? O Mardoqueu olhou para aquela situação ali, viu aquela situação de bajulação em cima daquele indivíduo e percebeu o mau caratismo daquele sujeito ali, que ele era como se fosse o dono do pedaço ali, embora ele tinha influência para estar ali ostentando aquele orgulho. Mas ele percebeu que aquilo ali não deveria corresponder àquilo ali. Você consegue entender? Ele percebeu que não tem que prestar reverência a esse indivíduo. Os outros indivíduos estão puxando o saco dele, ele está se autoadulando com aquilo ali, mas eu não tenho nada com isso não. Ele não se prostrou. Aí os caras, por que você não se prostrou? Percebeu os exemplos que eu dei aqui? Ei, por que você não se... Tudo isso aqui é meu. Ok? Ei, por que você não se prostrou diante do sujeito? Tudo isso aqui é meu. Ninguém nunca fez o que o Jorge Rodrigues fez. E aonde quer que eu estive, todo mundo fazia errado. Quem fazia o certo era eu. Tudo isso é meu. Aí o que aconteceu? O pessoal... Ei, por que você não quer se prostrar diante do fulano de tal aqui? Não vou me prostrar diante do fulano, não. Ei, tem que se prostrar, sim. É assim que está escrito no texto, tá? A situação que aconteceu foi essa mesmo que eu estou te mostrando aqui. Ei, você tem que se prostrar, os outros se prostraram. E por que vocês se prostraram diante dele? Porque ele é o maioral, rapaz, o maioral do rei aqui, rapaz, todo mundo tem que se prostrar. Tá, eu quero saber por que você se prostrou diante dele, vocês estão se prostrando diante desse indivíduo. Eu não vou me prostrar diante dele, eu não tenho que me prostrar diante dele, não tenho que reverenciar ele coisa nenhuma. Mas todo mundo é estatuto do rei que se prostre diante dele? Não, e se fosse? Se fosse eu também não iria me prostrar, não tenho que me prostrar diante dele coisa nenhuma. E aí, várias vezes o pessoal, rapaz, você vai ver só, rapaz, você não está se prostrando diante desse indivíduo, tava botando aí, o Mardoqueu não estava nem aí para isso daí, não ia se prostrar. Até que o assunto chegou diante do tal do Amã, um indivíduo mais puxa-saco do Amã, uma cabeça, um cagalhão, né? Um cagalhote igual a ele, chegou para o cagalhão maioral e falou assim, aí, então, o cagalhão maioral, que é esse cagalhão que coloca a música alta aqui, os cagalhões aqui, da cidade aqui, um cagalhão, tá? Chegou pro cagalhão maioral, tá? Consegue entender?
E aí o cagalhão maioral falou assim: como é que é? Esse indivíduo não quer se prostrar diante de mim? Deixa eu ver quem é esse indivíduo aí. Ele já estava até acostumado que o pessoal se prostrava diante dele. Ei, por que você não se prostra diante de mim como as outras pessoas? Você está desobedecendo. Você está desobedecendo às ordens. Aí ele provavelmente falou assim: olha, eu não vou me prostrar diante de você não. Eu não concordo com isso daí que você está fazendo não. É estatuto do rei. O rei mandou que se prostrasse diante de mim. E aí ele ficou vendo aquele indivíduo orgulhoso, aquele metido a besta, né? E provavelmente ele sabia que era um cagalhão, entendeu? Sim, porque, por exemplo, esse cagalhão que coloca a música alta aqui, estou dando um exemplo, não estou falando diretamente dele, tá? Não estou falando diretamente desse cagalhão, não estou querendo ofender, tá? A questão é o seguinte, que esse cagalhão que coloca a música alta aqui é como se ele fosse... Eu me perdi aqui o raciocínio. É como se ele fosse... Eu me perdi aqui, tá? Mas é isso daí, o tal do cagalhão é como se fosse o dono do pedaço. Tinha uma requisição para esse cagalhão estar aí. Alguma coisa cagou ele, entendeu? Se existe um cagalhão, existe um cu que cagou ele, tá? Ok? Pra você entender. E aí o cara falou assim: olha, eu fiquei com tanta raiva que esse indivíduo não se prostrou diante de mim, o tal do Amã, tá? Que eu vou destruir ele e sei de que povo ele é. Ele faz parte daquele povo que pratica o ensinamento de Deus. Eu vou destruir tanto ele quanto com essa porcaria desse povo aí, desse pessoal aí que pratica esse ensinamento aí. E aí deu uma merda danada. Sim, o que acontece ali no texto é que deu um problema desgraçado mesmo, tá? O cara foi lá no rei, tá? Ele foi até a pessoa mais alta mesmo. Ele foi até o cu que cagou ele, tá? Ok? Ele foi até realmente o orifício que botou ele mesmo, todo fedido ali no lugar, tá? Pra você entender. E requisitou, tá? Das profundezas fecais mesmo, de onde ele saiu, tá? Um decreto para destruir não somente Mardoqueu, mas todas as pessoas que se procediam juntamente com ele. Por quê? Porque ele entendia o seguinte: se esse cara se desobedeceu uma ordem do rei e não se submeteu a mim, o ensinamento que ele pratica, eu sei bem qual é. Todo esse pessoal que pratica esse ensinamento, eu quero destruir essa porra, que esses filha da puta não vão se prostrar diante de mim. Deu uma merda danada, deu um maior problema mesmo. E o que o Mardoqueu fez? Teve que voltar atrás, né? Joia, teve que voltar atrás. Sim, ele teve que voltar atrás, mas não voltou porra nenhuma. O que ele fez? Ele foi lá para Esther. Quando saiu o decreto, tá? Passou na mão de todo mundo o decreto. Ele estava ali, a situação acabou. Quando passou o decreto, foi o maior escândalo mesmo, entendeu? O pessoal se desesperou, que a regra era o seguinte: o cara escreveu um estatuto de que não que se prostrassem diante dele, mas que no dia marcado, tá? Um dia marcado, tá? Ó, um número, tá? Com números, ele designou números, tá? Para matar todas aquelas pessoas. Eles iriam matar todo mundo. Estava escrito ali que eles iriam matar todo mundo. Se imagine, chegou o decreto que iam matar todo mundo no dia tal. Todo o pessoal que pertencia àquele ensinamento ali iria ser morto, tá? O pessoal se desesperou mesmo, ficou desesperado. Por quê? Porque eles ainda estavam sob o regime da escravidão, entendeu? Não de uma escravidão intensa, entendeu? Mas eles estavam como uma sociedade colonizada, entendeu? Eles estavam abaixo do que estava por cima, entendeu? Consegue entender? Eles não tinham autonomia nenhuma. E quando os imperadores, os reis decidiam alguma coisa, tá? Era decidido. E era estatuto, o que eles iam fazer? E naquela época, os reis, quando invadiam determinado lugar, eles destruíam o que eles queriam. O que eles queriam destruir, eles destruíam. O que eles queriam levar, eles levavam. Porque os reis eram conduzidos por sua própria vontade, tá? E aí foi o maior escândalo mesmo. Ó, agora vão exterminar o povo de Deus, né? O povo da Bíblia, o povo do ensinamento de Deus. Agora vão... não falando nada dos evangélicos, tá? Sempre que aparece evangélicos, tá? Quero falar aqui pra você, sempre que aparece evangélicos e católicos na história, tá? Eles estão sempre agregados com isso daí que eu falei. São eles que destroem a vida dos outros. Estou falando aqui de pessoas que praticam o ensinamento por si só, tá? Ok? Sempre que aparecem os evangélicos, tá?
Eles praticam todas essas conspirações que eu falei aqui, desde o começo aqui desse vídeo aqui, eles fazem tudo isso daí com os outros, tá? Ok? Eles não têm honra nenhuma com o ensinamento de Deus, tá? Presta atenção. Então estou falando aqui de pessoas, tá, que praticam o que é certo, né? Pessoas que estão fora de alguma coisa que é errado. Consegue entender? Presta atenção. E aí, o que acontece? Fora de esquerdismo e fora de conservadorismo, fora de bandidagem, fora de outro tipo de cagalhoagem, ok? Vamos continuar aqui para você entender. Aí o que aconteceu? O que o Mardoqueu fez? Ele convocou o povo e falou assim: olha pessoal, desculpa o que eu fiz, vamos voltar atrás. Ele, não, nem me pesou a consciência, eu não fiz nada de errado, não vou aceitar isso não. O que ele fez? Ele foi lá para Esther. Aí ele percebeu assim, cara, graças a Deus que a gente tem a Esther lá, né? A Esther está perto do rei, eu vou falar com ela, tá? Essa daí é a pessoa que vai realmente resolver esse problema, que esse filho da puta, esse vagabundo está se levantando contra mim e contra todo esse pessoal. Então ele foi lá e mandou mensageiros, tá? Ele tinha que falar por mensageiros para Esther. Olha só que dificuldade, tá? Então, ele estava falando por intermédio de mensageiro, por intermédio de mensagem escrita, tá? E falada. Ele disse, vai lá até o rei, você está sabendo do decreto, presta atenção. Ele escreveu para ela o seguinte: você está sabendo a respeito do decreto de Amã contra nós judeus. Você sabe o escândalo que está acontecendo aqui fora por causa disso, não é? Agora vai até o rei e desfaz isso daí. Avisa de que povo você pertence e que o seu povo está correndo perigo. E você também foi ameaçada com este decreto. Porque uma vez que você é do nosso povo, você também estaria correndo perigo. Você estaria debaixo desse decreto. Ele mandou essa mensagem, uma carta para ela. Voltou uma resposta para ele. A resposta foi o seguinte. Ela disse assim, ó, embora eu esteja aqui como rainha e todo mundo saiba que eu sou a rainha, tá? Lembrando que a Vasti foi pro espaço, tá? A Vasti, aquela piranha, tá? Aquela piranha vagabunda, tá? Foi pro espaço aquela vagabunda, tá? Ok? Ela provavelmente tinha algum outro bunda mole que arrochava aquela vagabunda, porque era muito bonita, tá? Mas dos interesses de Deus ela estava completamente excluída, entendeu? Aquilo ali era uma rodada, entendeu? A despeito de provavelmente ter sido rodada pelo mesmo homem, o caráter dela era de uma rodada. É como se fosse uma arrombada, uma fila de indivíduos arrombou ela a vida inteira espiritualmente, mas era uma rola só que entrava ali dentro, tá? Pra você entender, tá? Presta atenção. O que aconteceu? Ela respondeu para ele o seguinte, assim, ó, embora todos saibam que eu sou a rainha, eu não tenho preeminência de uma rainha, eu vivo como as outras concubinas aqui. E o rei estabeleceu uma ordem de que na frente do palácio e diante dele não entre ninguém que não seja chamado por ele mesmo. Ninguém fala com o rei a não ser que for chamado para entrar no lugar onde ele está. E se eu colocar os pés ali, a ordem é de matar qualquer pessoa que invadir aquele território ali. Não podia falar com o rei agora. A situação é que não tinha nenhum contato entre ela e o rei. Você consegue entender? E o Mardoqueu ainda ficava na porta do rei e não conseguia falar com ele. Você consegue entender? E se ele chegasse e se o Mardoqueu falasse com o rei? Não ia servir de nada. Se ele ainda dissesse que era judeu, ele ainda ia lembrar cada segundo que esse bandido encosta no meu olho seja um pedaço de carne desse cocô amputado. Você viu alguma coisa repetindo as minhas palavras, se ajuda a delatar. Okay. Você viu alguma coisa espoliando palavras minhas? Você viu qualquer coisa, pastor católico, tá? Você viu algum pastor católico, esquerdista, religioso, filósofo, repetindo as minhas palavras, tá? Ó Deus, que qualquer coisa que repetir as minhas palavras, Senhor, tenha que lhe arrancar a sua língua, lhe rasgar o seu olho milhares de vezes, seja quem for. Que qualquer coisa que repetir as minhas palavras tenha que lhe arrancar a sua língua, lhe rasgar o seu olho milhares de vezes e lhe cortar em vários pedaços, lhe colocando em formato de pirâmide no lugar onde fez isso.
Se for comunista, a carne dele tem que ser cortada na forma de um símbolo comunista em nome de Jesus. E o sangue dele seja o vermelho da bandeira em nome de Jesus do comunismo. Se o indivíduo é conservador, a carne dele tem que ser cortada em pedaço de pirâmide e colocado a cabeça dele como se fosse o olho de Horus no meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. Assim se faça com tudo que encosta a mão naquilo que é meu. Então o que aconteceu, tá? A Esther não podia chegar diante do rei. Se o Mardoqueu chegasse, rei, por favor, querem nos matar, não sei o que, o rei não ia nem dar atenção, porque é um cara muito ocupado, é um rei, entendeu? Ele não ia dar importância nenhuma ao que o Mardoqueu estava falando, tá? Ok? E outra coisa também, a questão do... que não é como hoje em dia, tá? Se hoje em dia você coloca um e-mail para uma pessoa muito famosa, você chega, por exemplo, Robert Downey Jr. Poxa, eu queria mandar uma mensagem para o Downey Jr. Ele pode ser extremamente ocupado, ele sabe que você mandou uma mensagem para ele, tá? Ok? Por exemplo, eu tenho um projeto de um documentário, eu tenho uma ideia, tá? Eu não tenho um projeto inteiro, 100% da ideia, de um documentário Jinkendo versus 21, para ele fazer. Aí eu tenho os vídeos aí, você digita Downey Jr., você vai ver aí 3 videozinhos fazendo comentários sobre esse projeto aí. Ele sabe disso daí, tá? Ele com certeza sabe disso, não tenho dúvida nenhuma, tá? Ok? Preste atenção. Mas no caso de Mardoqueu, coitadinho, o rei não ia dar importância para ele, tá? O rei tinha que tratar de coisas, outras coisas. Não ia dar a mínima para ele. E se ele ainda falasse que era judeu, e aí ele lembrasse do que o Amã passou diante dele ali, ele falou, você é judeu, cara? Olha, você toma cuidado, hein, rapaz? Você se prepara para o dia da vingança. O cara ia ter ele como até um criminoso mesmo, porque o cara estava infamando a imagem dele, tá? Diante do rei dele e das pessoas que praticavam o ensinamento de Deus, tá? Somente a Esther. E aí o Mardoqueu mandou a terceira mensagem para ela. Presta atenção, a terceira mensagem foi de Mardoqueu para ela. E ele disse assim, olha, não pense que porque você é a rainha e você é a única pessoa do nosso povo que está escondida debaixo deste reino aí, tá? Que você vai escapar da morte, que vamos todos ser mortos. Presta atenção, em momento nenhum ele disse assim, olha, desculpa que eu errei. Não. Ele colocou o peso em cima dela, ok? Ele falou, não pense que porque você está escondida no reino, você vai ser vão matar todos nós e você vai ser a única pessoa que vai escapar. Mas você pode ter certeza que se você não fizer alguma coisa para tirar a gente daqui, vão matar a gente e depois vai acontecer alguma coisa que vão matar você também aí dentro. Você vai falar com o rei. E quero falar para você uma coisa. Quem sabe não foi por causa disso mesmo, tá? Para livrar a gente hoje, tá? Que Deus colocou você aí para livrar a gente dessa conspiração. Foi o que Mardoqueu falou. Aí a Esther mandou uma mensagem. A Esther respirou fundo, igual aquela mulher para jogar a bola na cesta, né? A Hortência, né? Ela respirou fundo e falou, tá bom. Mas presta atenção, ela iria morrer, tá? Ela falou assim, tudo ou nada. Se ela colocasse os pés ali, era para morrer. A chance dela, do cara, dar ouvidos a ela ali, era a hipótese de morrer, tá? Consegue entender por quê? Porque não podia entrar naquele... E o rei, já acostumado com a tal da Vasti, aquela vagabunda, entendeu? Ele, quando visse que a mulher dele ainda desobedeceu a ordem dele, que porra é essa? Você tá entrando aqui que eu não mandei? Ele ia ficar puto da vida, tá? Presta atenção. Tudo isso é meu, tá? Ok? Cada palavra que você ouviu aqui é meu. Você viu algum pastor repetindo e está plagiando de mim, tá? Até porque eu já contei várias vezes, tá? Que quando eu fiz os meus livros, tá? De 2008 a 2010, a MK Publicitável estava fazendo muita conspirata. A MK e a Melodia, eles estavam muito comentários mesmo, de eu ligar o rádio assim e ouvir falar, cara, que troço estranho. Até eu descobri que eles estavam sabendo dos meus livros, bochicho, que eles estavam corroídos de inveja, tá? Calúnia de plágio, degradações em cima das situações do livro, entendeu? Eles colocando determinados discursos que tinha a ver com os livros, tá? Tá uma conspiração filha da puta mesmo para destruir os meus livros, tá? Ok? Presta atenção.
Presta atenção que eu vou continuar. Aí o que aconteceu? Outra coisa também, sobre comunismo, tá? Essa coisa de comunismo e anticomunismo. Você descubra qual é o grupo, tá, que está conspirando contra mim. É contra isso daí que eu estou contra, tá? Ok? O grupo maldito que está em oposição está me perseguindo com esses bandidos que estão encostando o cu no meu olho. É contra isso que eu estou contra. Presta atenção. Mas você conseguiu entender a situação? A Esther não podia fazer aquilo ali, tá? Por quê? Porque ela, eu acabei de explicar, ela era rainha e tal, mas era uma mulher, era uma pessoa comum, era um súdito, tá? É que nem eu já expliquei para você a questão dos atores famosos. Você pensa que os atores famosos são a alta sociedade, né? Eles são a alta sociedade pública das celebridades, mas eles estão abaixo de uma alta sociedade. Existem pessoas que estão muito mais acima deles. Eles trabalham para a alta sociedade, tá? Alguns desses atores até conseguem granjear uma influência maior com a alta sociedade, tá? Consegue entender? Mas eles não são exatamente alta sociedade. E nem todos os atores, tá, são da alta sociedade, tá? Tem atores que não são da alta sociedade, tá? Consegue entender? Presta atenção. Presta atenção para você entender. Então era isso. A Esther não podia entrar ali. Não podia. Não, nem ela, nem ninguém. Então o atrevimento, ela não teve o atrevimento de entrar ali dentro. Eu vou entrar e vou... Ela não, isso não passou pela cabeça dela. Ela já sabia que colocasse o pé ali, ela ia morrer. Tá? Quem faria isso era Vasti, que era abusada, entendeu? Vasti, que era abusada, que era interesseira, que era metida besta. Essa porra aí faria isso daí, mas a Esther não. A Esther já pensava, pô, colocar o pé ali eu vou morrer, né? O rei não vai ouvir e acabou, né? Mas ela falou assim, eu vou pedir a Deus, eu vou pedir para Deus essa oportunidade, e já que todo mundo vai morrer, eu vou morrer também. E é isso daí. Então ela foi e invocou a Deus. Ela fez uma oração. Jorge, a Esther fez ela fez uma oração. Ela fez uma oração a Deus, tá? Eu vou guardar segredo aqui, mas isso não é um segredo meu não, tá? É um segredo a respeito de Esther, tá? Mas ela fez uma oração, tá? E preste atenção. O que aconteceu? Ao se apresentar diante do... Ao se apresentar, não, essa é a segunda parte da história, tá? O que aconteceu? Ela enviou a mensagem, a última mensagem foi da Esther para o Mardoqueu. Ela falou assim, olha, eu vou fazer um jejum diante de Deus durante 3 dias, que eu vou me preparar por 3 dias, tá? Para fazer isso daí. Eu vou tomar coragem de todas as forças mesmo, tá? E vou confiar bastante em Deus. Você me dá um prazo de 3 dias. E vocês vão jejuar. E eu vou jejuar também. Eu não vou comer nada. Ó Deus, que esse animal que está encostando o cu no meu... Ó Deus, que tudo que encosta o cu no olho dos outros fizeram um jejum. Ó Deus, que tenha que ser como esses indivíduos invocam na barriga dos outros e reviram o estômago dos outros. Tenha que rasgar os intestinos desse indivíduo e arrancar tudo que tem dentro dele vivo em nome de Jesus. Esse animal que encostou o cu no meu olho fizer alguma coisa baseada naquilo que é meu. Amém. Ok? Assim eliminarás o mal do meio de ti. As maldições e desgraças que eu invoco em cima de tudo isso daí não saia se não fizer exatamente como eu falei. Amém. Então, vamos continuar. Aí o que aconteceu? Quando você vê alguma coisa misturando as coisas de Deus com essa prática nojenta no olho, tá? Você já delata isso daí como crime organizado, ok? Você já quer excluir da sociedade. Exclui da sociedade, tá? Ok? Preste atenção. Vamos lá. Aí o que aconteceu? A Esther mandou a mensagem, olha, jejuem vocês e eu vou jejuar também. 3 dias, me dá 3 dias e eu vou entrar na presença do rei e vou arriscar a minha vida. Você sabe, né? Ela escreveu, você sabe que se eu colocar os pés ali eu posso morrer, né? Mas se acontecer um milagre e o rei atentar para mim, eu vou então falar exatamente a respeito disso daí, dessa conspiração, e vou dar testemunha a respeito de vocês. Foi essa a resposta que Esther deu. Essa é a segunda parte da história.